Você se considera uma pessoa intensa? Do tipo assim, sabe quando você entra em relacionamentos e toda vez que eles terminam são meio caóticos? Parece que eles terminam brigados ou terminam sem se falar. Tem sempre. Nunca tem uma energia de ai, foi um prazer te conhecer, mas agora só não expande mais, sabe? Sempre tem muita intensidade no término também. Então fica aqui que eu tenho uma história pra te contar. Talvez várias, né? Eu sempre fui essa pessoa. E, de verdade, eu nem sabia que dava pra ser diferente. E eu não entendia por que isso acontecia. Mas desde a minha primeira paixão, lá atrás, quando eu tinha 14 anos, em que eu me apaixonei por um cara meio bad boy, meio galinha, sabe? Era o pegador da escola e tal. E eu me apaixonei por ele. Tenho pra mim que ele também se apaixonou por mim, mas na época eu não tinha nenhuma consciência sobre isso. Foi mais ao longo da vida, assim, e tudo que aconteceu. E sempre foi muito intenso, sabe? Tipo, eu fugia de casa de madrugada pra encontrar ele só pra ficar conversando, gente. Às vezes não era nem sobre beijar na boca, era só pra estar com ele. Enfim, várias coisas que eu não lembro muito, mas que eu fazia. E tem outros níveis de intensidade também que me colocavam um pouco em risco até. Exemplo, quando eu conhecia alguém e expandia, cara, eu só faltava morar com essa pessoa de primeira, assim, era muito rápido. Então, a pessoa vivia na minha casa. A história mais absurda que eu tenho foi que eu comecei a morar junto com uma pessoa no dia que eu a conheci. Como assim, Juliana? A história melhora. Era pandemia, tava tudo fechado, era lockdown. E simplesmente eu tinha trabalhado 11 dias seguidos e eu ia ter 6 dias de folga. Aí, eu virei pra pessoa que eu tava conhecendo no Tinder e falei assim: eu tenho 6 dias de folga e não faz sentido eu ir pra tua casa 1, 2 dias e ficar na minha casa à toa depois. Por quê? Porque eu detestava ficar na minha casa naquela época. Eu fiz até constelação familiar, que calhou de acontecer sobre a casa também. Era sobre outra temática, mas que também tinha a ver com a casa e no fim das contas estava tudo ligado mesmo. E eu pensei, né, tipo, por que eu não fugir da minha realidade e também ter um pouco de descanso, né? Tipo, eu vou poder ficar na casa das pessoas, então não vou precisar limpar a casa e tal, enfim, não precisar fazer nada. Vou ficar de boas. Na época eu não tinha morinha também, então não tinha gato pra ter responsabilidade e tal. Aí, só que assim, quando a gente é intenso, a gente encontra pessoas tão doidas quanto a gente, né? Eu me propus, gente, eu me convidei pra ficar 6 dias na casa dessa pessoa. E ela topou. E eu fiquei 6 dias na casa dela. No 7º, eu voltei. No 8º, se não me falha a memória, eu falei assim, vou dar um descanso pra essa pessoa, né? Vou pra ficar na minha casa. E ela foi pra minha casa. E a gente nunca mais ficou nenhum dia separado. Ou seja, eu passei a morar com uma pessoa que depois eu comecei a namorar e tal. No primeiro date. Enfim. E eu tive uma red flag no primeiro date. E eu ignorei. Mas aí é uma outra história também, tem a ver com vitimismo, é uma outra questão. O ponto é, a minha intensidade sempre me colocou em situações muito divertidas, muito intensas. Eu adorava essa intensidade, mas muito perigosas também. E aí que eu fui para um retiro tântrico em dezembro de 2023, visando começar a sentir mais prazer no meu auto-amor. Vou botar assim pro TikTok, não. Pro YouTube não derrubar, mas vocês entenderam, né? Pra eu tocar um DJ ali e, de fato, ser um momento íntimo comigo e não só uma válvula de escape de, preciso botar pra fora, então vamos. Enfim, e aí o que aconteceu nesse retiro é uma outra história que eu não vou trazer nesse vídeo, pode ser que eu traga em algum, é porque eu ainda estou integrando tudo que aconteceu, tudo que eu acessei, aliás. Foi muito grandioso, foi muito importante, foi muito esclarecedor. E agora eu tô tipo, e o que eu faço com isso, sabe? Eu tô no meu processo. Mas uma coisa que eu acessei que foi muito interessante, que foi junto com o retiro,
Também um teste chamado Teste Armadilha de Vida. O site é ID alguma coisa, IDR, IDC eu acho. Então você pode colocar no Google aí, IDC, Teste Armadilhas de Vida. É muito bom. Eu uso ele desde que eu o conheci, assim, há anos. E as armadilhas de vida vão mudando conforme você vai expandindo consciência. Então é muito interessante voltar naquele teste de tempos em tempos. E o que antes era medo do abandono como principal gatilho, né, a principal armadilha de vida, tinha passado a ser privação emocional. E aí eu li isso num ano em que eu tinha entrado em período sabático e celibático. Eu fiquei 1 ano e 1 mês em celibato, que foi o período de 2022. Não, 2023. Isso, 2022 para 2023. E eu li sobre privação emocional depois do retiro. E aí, conforme eu fui lendo, eu fui percebendo que eu sempre tive muito medo da minha intensidade. O que me fazia ser ainda mais intensa, só que inconsciente. E eu não tinha ideia disso. Por isso que era inconsciente. E aí eu fui olhando pra minha história e falei assim, caramba, quantas vezes eu me enfiei em loucuras porque eu era uma intensa inconsciente, vivendo na anticonsciência. E eu lembro que uma vez uma psicóloga virou pra mim e falou assim, você já reparou que seus relacionamentos começam intensos demais, são muito intensos na duração e também terminam intensos demais? E aí quando ela me falou aquilo, eu fiquei assim, ó, então eu já matei a charada. A parada é eu não ser intensa. E aí eu comecei a fugir da minha natureza. E me enfiei em mais buracos ainda. E eu continuava sendo intensa e comecei a ter crises de ansiedade que eu não tinha associado, que tinha a ver com isso. Mas eu comecei a ter crises de ansiedade. Enfim, porque eu estava fugindo das minhas águas. Ok. E aí quando eu li aquele negócio de privação emocional que falava assim, você não acha que pode ser amado e tal. O meu caso não era bem aquilo. A minha privação emocional era um julgamento. Eu tinha medo de que sem ser intensa, já era caótico, imagina se eu falasse assim, sou intensa mesmo, vambora. Pô, eu achava que eu ia morrer. Sem brincadeira nenhuma. Eu achava que eu não ia sobreviver. Por isso que eu fugia também. E aí eu olhei e falei assim, cara, mas eu não sou mais a mesma mulher. Eu não sou mais a mesma Juliana. Agora eu sou uma Juliana consciente. Então, como seria ser uma intensa consciente? Aí esse termo veio pra mim. Intensa consciente. E aí eu falei assim, cara, do que eu tenho tanto medo? E aí era assim, medo de me apaixonar. Eu falava, tá, mas eu me apaixonava do mesmo jeito, então não faz sentido esse medo. Medo de receber carinho, medo de criar uma expectativa, de viver um romance, e isso não acontecer. E isso vem muito lá daquela minha primeira relação, que não foi um relacionamento, foi uma relação mesmo, que... Quer dizer, sempre é um relacionamento, né? Mas enfim, acho que deu pra entender o que eu quis dizer. Que eu lembro que uma vez eu falei pra ele assim, eu sei que você gosta de mim. E era num contexto, tipo, eu tava contextualizando. Tipo, sei lá, eu sei que você gosta de mim, mas por que você faz isso? Sei lá, tipo isso. E aí ele falou assim, quem disse que eu gosto de você? Eu nunca te falei isso. E até hoje, eu tinha 14 anos quando eu devo ter escutado isso. E até hoje, aos 30, eu fico meio que tipo... Ainda que a pessoa diga que gosta de mim, eu fico tipo... e se amanhã ela disser que ela descobriu que nunca gostou? Sei lá, eu fico nesse espaço. Poc, inclusive. E aí, por que eu entrei nessa história? Calma aí. Enfim. E aí tem essa história que me marcou muito pesado. Lembrei. E aí eu tinha medo de receber carinho, de receber amor, alguma coisa assim. E depois a pessoa dizer que era tudo mentira. E aí eu me apaixonei. E também tinha um pouco do julgamento de, nossa, que tosca a pessoa que se apaixona. Tão mais legal a pessoa que quebra corações. Não é. Spoiler, não é.
Não que eu acho que eu tenha quebrado muitos corações, porque eu ainda tenho esse ponto de vista de que, na verdade, ninguém nunca gostou de verdade de mim. Está certo sobre isso? Mas, enfim, eu resolvi ser uma pessoa consciente da minha intensidade. E aí eu falei, universo, traga uma pessoa pra mim que seja consonante com esse aprendizado. E aí eu conheci uma pessoa que é muito... é uma intensidade diferente da minha, porque a minha intensidade era sobre afobação. E a dessa pessoa era de ser honesta com os próprios sentimentos. E ao mesmo tempo que entrava em defesa emocional, se permitia experienciar do romance, do carinho, do casal, sabe? Esse espaço. E aí eu tava ali aprendendo sobre isso. E no começo, eu tinha muito medo de ser carinhosa, sabe? De tipo, e se a pessoa achar que eu emocionei de primeira? E eu só sou carinhosa, sei lá. Mas aí eu fui percebendo que a pessoa também tava requerendo daquilo. E eu falei, quer saber? Não era pra eu testar uma coisa diferente? Então eu vou testar uma coisa diferente. E, gente, aconteceu uma coisa que eu jamais achei que seria possível. Eu experienciei um romance. Eu tive o sexo mais lindo da minha vida. Eu nem sabia que dava pra sexo ser lindo, porque o meu é um pouco mais visceral, é uma coisa mais animalesca, meio... Minha Vênus é escorpião, né? Então, pra quem entende disso, vai entender do que eu tô falando. E foi lindo e foi calmo. Pra mim era tão estranho ser calmo. Não era lento, era calmo. Não era afobado, enfim. E eu vivi essa experiência me entregando de corpo e alma. E eu sempre achei que se eu me entregasse de corpo e alma para uma dinâmica dessa, eu me apaixonaria e me perderia nessa história. E morreria, em última instância. Se seria de um jeito figurado ou não sei dizer para vocês. Mas essa era a sensação que eu tinha. E simplesmente não aconteceu nada. Claro que pode ter muito a ver também com o meu processo de descobrir que amar e se apaixonar é um processo narcísico. Isso me pegou muito, né? E que eu trouxe esse vídeo pra vocês. Se vocês não assistiram, dá uma procurada aqui, que esse vídeo é recente. Recente se comparado a esse vídeo aqui, né? Enfim, ele é muito bom. O amor, se apaixonar é um ato narcísico, acho que esse é o título. Mas, conforme eu fui me permitindo ser a minha verdadeira essência, então, tipo, eu não tinha medo de mandar mensagem, eu mandava mensagem. Teve um único momento em que eu me senti vulnerável e eu fiquei com medo de falar sobre isso. E aí a pessoa se colocou disponível para ouvir e a gente conversou, sabe? E eu senti que a gente estava num espaço de direcionamento muito grandioso, em que não teve afobação. Teve um pouquinho do hábito de eu ficar, tipo, sedenta pela pessoa, assim. Só que quando eu negava isso, era quando eu me apaixonava. E por eu não ter negado isso, eu senti que eu só conseguia experienciar o que é. Entende? Tipo, não sei se isso vai se propagar para os outros direcionamentos que eu terei, mas eu tô trazendo o que eu percebi desse. Porque se eu não trouxer agora, eu vou perder esse timing. Porque eu vou esquecer. E assim, gente, eu achava que se eu me permitisse receber amor, se eu me permitisse receber carinho, se eu desse também tudo isso, eu me apaixonaria. E eu não tava... E eu nunca escolhi me apaixonar ao mesmo tempo que eu sempre me apaixonei. E quando eu percebi que, ok, se isso for o que se requer, e eu senti que eu tô me apaixonando por migalhas, não que a pessoa de fato me desse migalhas, mas dentro do meu interessante ponto de vista, tipo, nossa, só isso você já se apaixonou, entendeu? Que era um hábito meu, eu vou olhar pra isso. Mas eu vou olhar pras minhas águas. Eu não escolho mais ser uma intensa inconsciente. E, gente, não aconteceu nada demais. Nada demais. Foi incrível. Foi uma experiência grandiosa, como eu falei, foi muito lindo. Foi muito sincrônico. E não me destruiu.
E não me destruiu. Cara, eu tô em comemoração por isso. Não me destruiu. Eu saí intacta. Diria eu. Intacta. Claro, a gente sente falta, fica na saudade. Então, assim, se essa pessoa estiver vendo esse vídeo, que eu imagino que não, acontece, sabe? De querer chamar a pessoa pra gente se ver e tal. Mas tudo bem, ela fez a escolha dela, ela tinha os motivos dela e tá tudo bem. E uma coisa muito linda é que uma amiga que me trouxe porque eu não tinha nem percebido. Quando essa pessoa comunicou pra mim que ela ia se afastar, ela falou assim pra mim, foi um presente te conhecer. Nunca, em nenhum término, na minha vida inteira eu escutei isso. Muito pelo contrário. Quando eu escutava alguma coisa, era dentro do cu e gritaria. E eu escutei, tipo, não, eu tenho os meus motivos e tal. Aí trouxe rapidamente ali os motivos e falou, e foi um presente te conhecer. E eu sei que é verdade. Não que não tivesse sido um presente das outras vezes, mas eu tô falando sobre a intensidade do caos. Por eu estar na inconsciência e na anticonsciência. E isso me deu tanta motivação pra eu ser eu mesma. Eu sou uma pessoa carinhosa. Se você entrar nas minhas lives, nos meus vídeos, se você conviver comigo, você vai perceber que eu sou uma pessoa naturalmente carinhosa. Então, por que eu não entregaria esse carinho e esse amor para as pessoas que eu estou me criacionando? Não faz sentido. E saber que eu quebrei um padrão. Gente, dá até vontade de chorar, juro, de alegria, de emoção, assim. Acho que meu olho deve estar um pouquinho... É muito grandioso. Eu tô emocionada. Não achei que eu ia me emocionar nesse vídeo. Enfim. Então esse vídeo e essa história toda é pra te contar e te convidar, se você sentir que isso é uma energia de convite, pra você reconhecer a sua intensidade e as suas águas. Porque uma analogia que eu já trouxe bastante em leitura de tarô, nos vídeos e tal, e eu escolho trazer pra cá também, foi uma analogia que me ocorreu depois desse insight da minha água, né, de ser intensa e tal, e também no meu mapa, o meu maior elemento é água. E eu sou filha de 2 seres aquáticos, que são Iemanjá e Oxum. Então, assim, não tinha como eu negar que eu sou aquática, tá ligado? E eu adoro mar, adoro água, enfim. Se você tá no mar e vem uma onda, mas você tá de costas para essa onda, o que te acontece? Você leva um caixote. Se você não sabe o que é caixote, porque pode ser uma expressão cultural, e provavelmente caixote é quando você leva um tombo da água, entendeu? A água te derruba. Isso é um caixote. Aqui no Rio a gente chama de caixote. Mas acho que mais lugares chamam também. Mas se você estiver olhando para Mas se você estiver olhando para essa onda que está chegando, você pode escolher mergulhar, virar de lado para quebrar a onda, sair da água. Você vai estar consciente do que está acontecendo. Então não vire as costas para sua água, para o seu mar. Mergulhe nele. Porque ele não está aí para te matar. Ele está ali para te fazer viver com intensidade. Então, o que um ser infinito escolheria? Verdade. É sobre fugir das suas águas ou se tornar... Opa, bateria. Ou se tornar um navegador das suas águas. Um mestre das suas águas. Essa era a minha contribuição do dia. Espero que tenha sido de fato uma contribuição. Contei um pouquinho da minha história também. E o que mais é possível que a gente ainda não considerou. E em todos os lugares em que você esteja com medo de ser você, meu amor, bora destruir, descriar. Vezes Deusilhão, podpoc. E é isso. Até o próximo vídeo. E navegue nas suas águas. Porque elas estão aí não para colocar você como errado de si mesmo. E sim, para que essa experiência seja ainda mais intensa e divertida. Um beijo. Tchau!